Estamos de volta com o Bem Viver, o último bloco. Eu converso com a nutricionista Daniela Palla e a gente vai responder alguns questionamentos dos telespectadores que foram enviados para a gente. Daniela, o Bruno de Mariana. Faz poucos meses que virei vegetariano, porém me alimento bem, mas percebi que passei a comer mais doce. Isso é normal? Decidi por conta própria parar de comer carne. Sim, pode ser decorrente dessa baixa ingestão, porque qual que é a nossa tendência? Principalmente para quem vira vegetariano, é apenas excluir a carne, a proteína de origem animal da nossa alimentação e não substituir. E o vegetariano precisa ter boas fontes de proteína, sim, principalmente do grupo alimentar das leguminosas, o feijão, o grão de bico, a soja. Então não é só excluir, tem que ter esse ajuste na rotina alimentar, boas fontes de proteína de origem vegetal. Carla do São Cristóvão. O arroz é um bom carboidrato para retirar do cardápio? Ele faz falta na dieta? Sim, ele faz falta, ele é um bom carboidrato, sim. Mas a variedade, como eu disse anteriormente, é importante, não ficar só no arroz. E um arroz de melhor qualidade seria a versão integral, pela quantidade de fibra que tem. Mas, por exemplo, uma dúvida que me surgiu aqui agora. A batata doce é um carboidrato também. Sim. No almoço eu não posso comer batata doce e arroz. Pode se você dividiu a sua porção. Ah, sim. Não necessariamente você precisa ficar só no arroz ou só na batata. Mas se você, por exemplo, pode consumir 2 porções, escolha uma de cada. Lembra da variedade? Variedade é importante também. Exatamente. Janaína Saramenha. No inverno as dietas funcionam normalmente, já que o metabolismo fica mais lento? Então, a questão maior é que dieta não funciona. A rotina alimentar, sim, funciona. Essa adequação funciona, sim, em toda a época do ano. A Alessandra da Vila Aparecida, aqui em Ouro Preto. Gostaria de uma dieta de alimentos comuns, que eu tenho em casa, pois alguns saem caros. Qual que é indicada? Arroz, feijão, ovo, salada. O básico que você tem na geladeira. O que é hábito consumir. Não precisa ter nenhum alimento difícil de achar, muito caro de consumir. A gente consegue ter essa adequação da rotina com alimentos do nosso dia a dia. Com aquilo que a gente acha no sacolão. Sim, no sacolão. Vai para a feira. Sai do mercado, sai da prateleira do supermercado e vai para a feira. É essa questão do alimento. Paola da Bauxita. Sou magra e tenho dificuldades de adquirir massa, músculo. Qual seria a dieta ideal? Não tem uma dieta ideal, mas a alimentação precisa ter principalmente boas fontes de proteína. Ovo, carne, frango, atum, sardinha. É só a gente imaginar uma parede. Não é formada de tijolinhos? Nosso corpo precisa ter tijolinhos extras para formar o músculo. Então, às vezes, a pessoa pode ser muito magra até por conta de alimentação? Sim, pode sim. Pode ter um metabolismo mais acelerado, a questão da idade influencia também e o tipo de treinamento, mas a alimentação influencia diretamente nesse biotipo mais magro, sim. Então, Daniela, a gente tem que ir no sacolão, comprar as coisas do sacolão. E como é que eu vou fazer esse planejamento da minha semana? Porque você ter em casa não significa que você vai comer, né, Daniela? Sim, você tem que ter alguma coisa sempre pronta em casa. Para a hora que chegar na correria do dia a dia, cansado, com fome, você passar a mão e consumir. Então, frutas já processadas, já picadas, é uma boa alternativa. Sempre uma boa fonte de proteína já pronta, um frango desfiado, um ovo mexido, uma carne já temperada. Porque, infelizmente, a nossa tendência é chegar em casa e comer o que tem pela frente. E, infelizmente, o que a gente costuma encontrar, pão, biscoito, torrada. Todos carboidratos e carboidratos industrializados. Ou a gente passa a mão no telefone e pede alguma coisa mais de alta densidade calórica, não tão saudável. Pizza, lanche,
essas outras guloseimas. Então, esse planejamento é importante. Tirar um dia da semana, organizar o resto da semana. Principalmente os lanches intermediários, que são os horários que a gente tem maior dificuldade de encontrar coisa saudável na rua e também de ter alguma coisa. Então, o planejamento, você sempre ter alguma coisa na bolsa, na mochila, no bolso, na gavetinha que trabalha, é de extrema importância. E congelar esses alimentos, tem como? Tem sim, e é importante congelar para essa organização da semana. Existe um sistema que chama branqueamento. Basicamente, você vai cozinhar os legumes, vai dar um choque térmico em gelo ou em água gelada e vai congelar. Dessa maneira, mantém a propriedade, as vitaminas desses alimentos. Então, você pode fazer isso com praticamente todos os alimentos. Daniela, você falou aí dessa dificuldade do lanche intermediário. A gente vê biscoitinhos pequenininhos, né, vendendo no supermercado, barras de cereal. São boas opções, mesmo aqueles integrais que a gente acha no supermercado, ou não? É melhor a gente estar indo na fruta, estar indo numa castanha? Vale a pena sempre dar uma olhada na lista dos ingredientes, porque hoje em dia a propaganda acaba influenciando muita gente. Então, sempre ter atenção com esses ingredientes. Sempre oriento também, se o primeiro ou quinto ingrediente for açúcar, gordura ou algum conservante à base de sódio, não vale a pena ter esse produto na sua rotina alimentar. Não é que nunca mais você não vai poder consumir o biscoitinho. Vai, mas não todos os dias, não como opção de lanche praticamente. Você falou do sódio, né? O sódio entra muito até na questão dos temperos, né? Sim, principalmente esses temperos prontos do tipo tablete ou do tipo de pote. 90% é sal. Então, para quem tem um histórico familiar de pressão alta, de doenças do coração, não é interessante esse aumento de sódio desses produtos. E Daniela, tem que comer de 3 em 3 horas? Sim, na maioria dos casos funciona, porque geralmente a gente não tem disciplina e a gente passa muitas horas sem se alimentar. E isso lentifica o nosso metabolismo e pode engordar e causar algumas doenças. Então, condicionar o corpo a se alimentar de 3 em 3 horas, no início, para quem não tem tanta disciplina, é importante. Depois a gente pode ouvir melhor o nosso corpo e começar a comer a partir de acordo com a nossa fome. Tá satisfeito? Tá saciado? Para de comer. Mas no Pular início o café da manhã e o jantar, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Aquele tal de acordei, tô sem fome, vou comer só lá na frente. Não, é justamente acostumar o corpo, condicionar o corpo, adaptar realmente o corpo a acordar e sentir a necessidade dessa refeição, que é, ao meu ver, uma refeição mais importante, uma das mais importantes do dia. E inclui frutas também nele no café da manhã? Frutas, grãos, por causa da quantidade de fibra, aveia, chia, linhaça, chás, que no grupo da fruta também entra como potente antioxidante. Então, aproveitar esse tempinho de frio, chá de gengibre, chá de maçã, o próprio chá verde. Sempre uma boa fonte de proteína, que aí no caso poderia ser o ovo. E um bom carboidrato. Sempre pensar nessa junção. Não excluir nenhum grupo alimentar, não excluir nenhum alimento, porque não tem vilão. É essa variedade que vai fazer diferença, que vai funcionar para dieta no geral. Então, essa que é a dica para quem busca emagrecer. Sim, a essa variedade. É a variedade. Beber muita água, fazer atividade física, não fazer dieta. Esse é um ponto importante. Tá? E o cozinhar também é de extrema importância, que aí a gente controla o que a gente adiciona nos nossos alimentos. Daniela, muito obrigada pela Obrigada sua participação. Você, Maristela. Foi muito Obrigada bom o você. programa. Espero que todo mundo tenha aprendido bastante. Bem Viver fica por aqui. Até mais.